Afinal de contas, como o espírito mal tende a agir nas pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez estamos juntos, percorrendo esse itinerário com a Palavra de Deus, sempre percebendo ali os caminhos que Deus quer nos conduzir. E hoje queremos ver um pouquinho dessa dimensão de como o mal age também dentro de nós. No meu canal você vai poder encontrar vídeos relacionados à ação do mal sobre os relacionamentos. Talvez um dos vídeos mais importantes do canal. Não deixe de assistir se ainda você não teve a oportunidade. Bom, eu quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 21b ao 28. Diz assim: estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau e ele gritou: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Bom, nós percebemos aqui esta ação. O espírito mau, logo que Jesus entra no lugar, ele percebe. Ou seja, o espírito mau, ele facilmente reconhece a presença do Senhor, ele reconhece alguém. Nós temos histórias justamente de homens, com este dom justamente de libertação, Temos aí estes homens que somente ao chegar a um lugar, logo os espíritos maus começam a gritar, a falar, simplesmente pelo fato da presença desta pessoa, porque ela traz uma presença justamente do Senhor, e esta presença é logo reconhecida. Por isso a palavra nos diz: aonde há luz não há trevas. Se você quer tirar justamente o mal da tua vida, o mal daquilo que é a tua família, você precisa sobretudo trazer a luz, e a luz acaba expulsando as trevas. Muitas vezes nos falta resplandecer esta luz. Jesus entra, logo a luz é reconhecida justamente pela ação do mal, e ele começa a dizer: o que viestes fazer aqui? Viestes nos atormentar. Ou seja, nós podemos ouvir aqui o outro lado, Ou seja, Jesus é o terror, é a tentação, é o sofrimento para os espíritos maus, porque sim, eles nas trevas não podem suportar a luz. Enfim, o Senhor então age com autoridade, uma autoridade que chama a atenção das pessoas e que faz o mal. Ele diz assim a palavra: o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. Nós temos aqui a ação da libertação causada sobre este homem. Foi sacudido com violência e depois houve um grito e o espírito mau saiu. Então, pelos efeitos, nós podemos entender um pouco desta ação que está ali dentro daquela pessoa. Quando a gente fala que aquela pessoa gritou, é como você pegasse o seguinte: tivesse vamos dizer assim, um recipiente grande, com bastante água, e de repente, vamos supor aí um tanque, e você tirasse ali justamente essa tampa e aí saísse com muita força toda aquela água que estava acumulada. É como se dissesse o seguinte: havia dentro daquela pessoa um acúmulo de palavras, e essas palavras, quando vão retirado ali a ação do mal que impossibilitava que essas palavras saíssem para fora, quando elas saem,
elas saem com uma expressão de grito, uma força, uma ação aí que fala desta força, desta palavra que estava como que aprisionada dentro dessa pessoa. E aí nós podemos entender, antes de fechar essa dimensão, olhando também para o outro efeito, ele sacudiu. Por que acontece? A ação do mal, ela começa a sacudir você por dentro. Sabe, aquele sacudir em que sentido? Olha, ele começa a colocar as suas tentações. Nossa, fulano está agindo com maldade com você. Olha o que ele está fazendo com você. Olha o que aquela pessoa te fez. Olha o que ela disse. Olha como ela está sendo injusta. Ou seja, há um espírito mau que vai tentando você contra o teu irmão. Ele não te coloca justamente para que você possa desmascarar uma injustiça. Ele te coloca a injustiça que ele cometeu. E você não para na injustiça, você para na pessoa que cometeu, porque é tarefa do mal colocar você contra o outro. Por isso, nas famílias ele vai dividindo esposo contra esposa, quando vai colocando um contra o outro, e não se reconhece a ação do mal, mas se reconhece apenas aquele que realizou aquela ação. Ou seja, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, porque ele é isso, porque ele é injusto comigo, porque ele fez isso, porque isso é maldade, porque ele não me ama, porque... Então, ele vai parando na pessoa, mas não te faz perceber que o outro está precisando de algo, que aquele que te fere, na verdade, está ferido, e que nós precisamos cicatrizar a ferida do outro. E talvez, como na maioria das vezes, Deus colocou você perto desta pessoa, não para se opor a esta pessoa, mas para curar as feridas que se escondem atrás daquele comportamento que te agride. Então você precisa encontrar. Então o Senhor coloca ali, mas o mal te desvia, e aquilo começa a fazer com que todas aquelas situações habitem dentro da tua cabeça e te levam para lá e para cá. Você pensa em fazer algo bom, mas você volta atrás. Você deseja muitas vezes praticar o bem, mas você para naquilo que são aquelas palavras que te fazem, justamente trazer a dor dentro de você. Então neste vai e vem, é como se você estivesse sendo jogado muitas vezes dormindo com raiva, com ódio, com rancor, com desprezo em relação ao outro, e aquilo começa a sacudir o teu sono, vai te criando uma agitação, e isso tudo vai sendo guardado dentro de você, porque você vai perdendo o diálogo, porque à medida que você vai crescendo na raiva, no ódio, na incompreensão, se perde o diálogo, então você deixa de falar, então o mal começa a te sacudir e te tira o diálogo, te tira a palavra. Então quando há a presença do Senhor que te liberta, todo esse sacudir interior sai para fora. Todas essas palavras guardadas saem para fora, e de repente a libertação te provoca uma graça, que você vai conseguir reaproximar-se das pessoas sem se agitar, mas com uma tranquilidade e uma paz. Você vai conseguir falar, mas sem ódio, sem rancor, sem justamente falta de perdão. Você vai falar, porque as palavras que antes estavam guardadas saíram, e agora você pode falar com muita leveza. Por isso as pessoas que são libertas da presença do mal, uma das coisas que elas falam é: parece que eu encontrei a liberdade, eu me sinto tão leve como eu nunca me senti antes, e hoje eu posso falar, e eu desejo falar com amor. São esses os passos. Veja se o mal está agindo assim na sua vida. Vamos juntos, que Deus os abençoe, e eu te espero amanhã para mais uma homilia diária. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.